Bom dia para vocês, aqui é Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília e diretor do projeto Exposição Bíblica. O projeto Exposição Bíblica nasceu em 2012 e é a mãe de outros projetos, como a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, o Centro de Pós-Graduação Russell Shedd, o EAD da FTRB e a Academia do Expositor. Acesse nosso site academiadoexpositor.com.br. Lá você tem videoaulas só para treinamento de pregadores com Russell Shedd, Gilton Moraes, Thomas Escol, Emister Maia, Wendell Mark Johnson, Emílio Garófalo, Michel Augusto, Luciano Paes Landim e outros em breve, tá ok? Bom, hoje nós vamos começar uma oficina, né, de exposição bíblica nos lares para crianças. Sim, nós acreditamos que os princípios da exposição bíblica são bem válidos, não só para o culto público, para a pregação no culto público, mas os princípios expositivos são válidos para o ensino em geral, seja o ensino nas classes, nos pequenos grupos, nas palestras, ou até mesmo nas nossas casas. Então eu vou passar para vocês vários princípios. Essa oficina está dividida em algumas partes. Primeira parte eu vou tratar com vocês sobre o Evangelho como a base do ensino expositivo no lar, ok? A segunda parte, o segundo vídeo, eu vou tratar sobre o texto bíblico precisa ser interpretado, tá ok? A terceira parte, como interpretar, ok? E dentro do processo da interpretação vem a questão da aplicação, bom? Bom, falando do vídeo número 1, do tema número 1, a questão toda, a centralidade de tudo para o cristão é o Evangelho. Nós temos uma tendência de criar os nossos filhos com base em regras morais. Mas, pastor, as regras morais não são importantes na criação dos filhos? São. As Escrituras Sagradas contêm regras morais? Sim, contém. Mas nós precisamos compreender que o Evangelho, ele vai além das regras morais. Existem duas coisas que nós precisamos compreender: a ira de Deus e a graça de Deus. A ira de Deus veio através da desobediência de Adão. A graça de Deus veio através da obediência completa de Jesus Cristo. E daí nós extraímos que a salvação não pode acontecer por esforço humano. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. De fato, nós nos ensoberbeceríamos. De fato, a gente, acreditando que a gente possa contribuir para a nossa salvação, a soberba toma conta do nosso coração caído, nosso coração desviado dos planos do Senhor. Então, às vezes, nós ensinamos os nossos filhos de modo moralista, ou seja, faça isso para você ter aquilo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque os nossos filhos, eles vão chegar à conclusão que eles não vão conseguir cumprir essas exigências para serem salvos. E de fato não vão, eles estão certos. Eles estão certos. O que nós precisamos ensinar para os nossos filhos é a doutrina do novo nascimento, que diz em João 3, aquele bate-papo entre Jesus, nosso Senhor, e Nicodemos. É necessário nascer de novo, nascer do alto. É necessário viver, uma nova dimensão de vida projetada pelo Deus Trino ao enviar Jesus Cristo para cumprir na própria carne, com o seu próprio sangue derramado, toda a exigência do Pai.
Então, quando nós ensinamos os nossos filhos, nós precisamos mostrar para eles claramente o que é o Evangelho. O Evangelho, a prática do Evangelho contém éticas, contém princípios éticos e morais, mas são em decorrência do Evangelho. Nós precisamos ensinar que a nossa justiça, ela está em Cristo, não nos nossos méritos, não no que nós fazemos. E, consequentemente, entendendo pelo poder do Espírito Santo que a justiça que nós praticamos não é suficiente para nos salvar, mas sim a justiça de Cristo, que foi uma justiça perfeita, foi um Cristo sem pecado, sem falhas, cumpriu toda a exigência do Pai, como sacerdote, profeta e rei. Essa justiça, sim, ela nos salva. Então, eu preciso mostrar para os meus filhos isso, que embora nós queiramos que eles pratiquem boas obras, as boas obras não são pressuposto para a salvação, mas são decorrentes, são consequências de uma vida de uma pessoa salva em Cristo Jesus. Isso é muito importante, porque a maioria das crianças, dos adolescentes, eles pressupõem que eles só vão ser salvos sendo moralmente aceitos por Deus. E eles chegam à conclusão que nunca vão conseguir. E o interessante é que essa conclusão que eles chegam é uma conclusão correta. Nós nunca conseguiríamos. Agora, se nós ensinarmos o caminho correto do Evangelho, ensinarmos as obras como consequência do novo nascimento, nós vamos construir para os nossos filhos um caminho de deleite no Evangelho. O Evangelho não vai ser um peso. Ser cristão não será um peso para eles, porque para eles, ser cristão é um peso. Por que é um peso? Porque você tem que cumprir uma regra para chegar no céu. E esse peso, somente Cristo pôde carregá-lo. E a gente quer transferir o peso que somente Cristo conseguiu suportar para a vida dos nossos filhos. Então, nós não podemos pressupor que eles já sejam salvos. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho para a vida deles e trabalhar além do comportamento. Vários autores vão enfatizar isso em suas obras, como Ted Tripp. Nós temos bons autores que vão trabalhar muito bem. Tem obras como a do William Farley, publicada pela Cultura Cristã, que você pode adquirir. São obras que vão te ajudar a entender essa dinâmica. Então nós precisamos ir além do comportamento. Nós precisamos entender que o cristianismo é uma religião do coração. O nosso coração, ele já nasce corrompido pelo pecado de Adão. E somente o mérito de Cristo, somente a graça do Senhor pode mudar o nosso destino e, através de um processo de santificação e transformando as nossas vidas à imagem de Cristo Jesus. Então, tire esse peso da vida dos seus filhos. Tire esse peso da sua vida. A sua abordagem eu vou limitar os meus filhos, eu vou evitar com que eles tenham más amizades. Sim, isso é importante. Mas às vezes você resume a criação dos seus filhos a evitar que eles façam isso ou deixem de fazer aquilo. Sim, não podemos confiar hoje em deixar os nossos filhos soltos. Mas se a sua abordagem é simplesmente de reprimir os seus filhos achando que isso é o Evangelho, você pode se surpreender, e eu também posso me surpreender lá na frente. Nós não queremos isso. Então vai além do comportamento. Trabalhe o coração, porque o nosso coração é idólatra. O nosso coração, ele já nasce corrompido pelo pecado. Então mostre para ele que além do comportamento dele existe uma motivação que está lá dentro. E essa motivação é adâmica. Mostre para eles que Cristo Jesus é aquele que muda não só o destino moral, mas o destino final da alma.
Às vezes você está pregando Cristo como um ser moral, como um ser ético. Você diz, olha, você precisa de Cristo para você mudar a sua atitude. Não, você precisa de Cristo primeiramente para você nascer de novo. Né? E, consequentemente, a graça de Deus ministrada através da palavra do Senhor vai mudando a sua vida e você vai se tornando mais parecido com Cristo Jesus. Mas esse é um processo gracioso, é um processo que envolve disciplina, mas envolve muito amor, muita graça. Porque disciplina sem graça é um forte pretexto para os seus filhos ficarem sob a sua tutela somente enquanto eles precisam de você. Agora, se você ensina disciplina debaixo da graça, você está ensinando corretamente o evangelho para a vida deles. Ok? Bom, nessa sessão de vídeos, nessa oficina de exposição bíblica para crianças, eu encerro com esse vídeo introdutório e já nós vamos voltar com a segunda parte, e a terceira e a quarta parte. Eu te aguardo. Se inscreva no nosso canal, dê um like, ative o sino e vamos juntos. Exposição Bíblica. Um abraço. Tchau, tchau.